E aí, beleza? Em Londres, durante a guerra, um ataque aéreo acontece por toda a cidade. Enquanto bombas são lançadas por toda parte, a família Pevensey corre para o seu abrigo antiaéreo. Uma criança corre de volta para dentro e outra corre atrás, onde eles pegam uma fotografia do pai e correm para o abrigo. O irmão mais velho se frustra com o mais novo por não ouvir, mas a mãe põe fim ao desentendimento. Logo depois, os quatro irmãos Pevensey se juntam ao resto das crianças de Londres para serem evacuados para o campo pelo restante da guerra. A mãe se despede de todos, começando por Peter. Depois, Susan e Edmund. Finalmente, a mais nova de seus filhos, Lucy, recebe um abraço. Com isso, eles embarcam no trem e acenam para a mãe. O trem vai de estação em estação e por quilômetros de terras rurais até parar em uma pequena estação chamada Cumby Halt. Lá, eles são buscados por uma senhora de aparência severa, senhora Macready, em uma carruagem para ir à residência do professor Kirk. Uma vez lá dentro, a senhora Macready diz às crianças para se comportarem bem durante a estadia para não perturbar o professor. Naquela noite, vendo o humor sombrio de seus irmãos mais novos, Peter e Susan tentam convencê-los de que aproveitarão o tempo no campo e voltarão para casa em breve. O dia seguinte amanhece com chuva forte, forçando todos a ficar dentro de casa. Incapaz de negar o desejo de sua irmã mais nova, Peter começa um jogo de esconde-esconde. Enquanto ele conta, Susan, Edmund e Lucy se espalham pela mansão para encontrar um lugar para se esconder. Lucy encontra o caminho através de uma porta destrancada e se depara com uma sala vazia com um grande guarda-roupa. Feliz por encontrar um ótimo esconderijo, ela entra e vai para o fundo. No entanto, ela fica surpresa ao descobrir que o fundo se abre para uma floresta nevada. Indo mais longe, ela se depara com um poste de luz solitário e logo é alertada pelo som de passos se aproximando. Receosa, ela se assusta ao encontrar um fauno que não apenas fala, mas até se apresenta como o Senhor Tumnus. Ele a informa que eles estão em uma terra chamada Nárnia. Empolgado ao saber que ela é humana, o Senhor Tumnus a convence a se juntar a ele para tomar um chá. Convencida pela promessa de calor e boa comida com um amigo, Lucy o acompanha até em casa. Durante o chá, ele conta a ela sobre a maldição em Nárnia, que resultou em um inverno rigoroso por mais de um século. Ele toca uma canção de ninar em sua flauta e então a faz dormir. Quando ela acorda um tempo depois, encontra o Senhor Tumnus dominado pela culpa. Ele explica que a feiticeira branca amaldiçoou Nárnia e que são as ordens dela que exigem que qualquer humano vagando na floresta seja levado até ela. Lucy fica triste porque a pessoa que ela considerava um amigo pretende entregá-la. Dominado pela bondade dela, o Senhor Tumnus a apressa pela floresta e garante que ela volte para casa em segurança. No entanto, ela fica chocada ao saber que, apesar de ter passado quase um dia inteiro em Nárnia, quase nenhum tempo passou em casa, onde todos ainda estavam jogando esconde-esconde. Por insistência dela, os irmãos de Lucy verificam o fundo do guarda-roupa em busca de Nárnia, mas não encontram nada. Incapaz de dormir naquela noite, ela caminha pela casa quando Edmund a vê e decide segui-la. Com o coração em Nárnia, ela abre o guarda-roupa e entra. Esperando assustar Lucy, Edmund entra no guarda-roupa também, apenas para descobrir que ela não estava mentindo sobre Nárnia. Ele anda por aí e fica perplexo. Ele chama por Lucy e continua andando até que um trenó passa por ele. Do nada, um anão salta e o ataca. A feiticeira branca então impede seu servo de machucar Edmund. Ela descobre que não apenas a irmã dele esteve em Nárnia antes e conheceu um fauno, mas que há 4 irmãos no total. Todo o seu comportamento muda para gentileza, conjurando uma bebida quente e uma sobremesa conforme os desejos de Edmund. A feiticeira branca o alimenta com o sonho de ser o governante de Nárnia em troca de levar todos os seus irmãos para encontrá-la em seu castelo. Edmund é deixado sozinho depois que a feiticeira branca parte e Lucy o encontra. Depois que ela diz que o Senhor Tumnus está bem, Edmund diz que gostaria de ir para casa. Acordando Peter apressadamente, Lucy diz a ele que Edmund viu Nárnia também. No entanto, ela fica triste quando Edmund mente e nega tudo. Correndo para fora chorando, ela esbarra no professor, que diz a ela que tudo ficará bem e leva os irmãos Pevensey mais velhos para seu quarto. Susan conta a ele sobre Lucy imaginando uma terra mágica além do guarda-roupa e isso desperta seu interesse.
Ele o senta e pergunta como é a floresta. Confusa, Susan pergunta por que ele consideraria essa ideia, e o professor diz a eles que ela pode não estar inventando tudo. Na manhã seguinte, as crianças vão lá fora jogar cricket quando Edmund acidentalmente quebra uma janela. Isso imediatamente atrai a ira da senhora Macready. Fugindo dela, os irmãos correm e acabam se escondendo no guarda-roupa, e como esperado, todos acabam chegando a Nárnia juntos. Finalmente forçado a acreditar em sua irmã mais nova, Peter deixa para Lucy decidir seus próximos passos. Ela sugere que todos vão encontrar seu amigo, o Sr. Tumnus. Concordando com o plano dela, Peter pega emprestado alguns casacos do guarda-roupa e eles partem pela floresta. Ao chegarem à casa dele e encontrá-la em desordem, percebem que ele foi levado para a feiticeira branca e acusado de traição. Assim que os irmãos discutem se devem voltar para casa, são interrompidos pela chegada de um castor falante. Quando ele chama Lucy pelo nome, ela percebe que ele conhece o Sr. Tumnus e todos o seguem até sua casa. Sua esposa, a senhora Castor, oferece às crianças uma refeição no calor de sua casa. Juntos, eles contam aos irmãos Pevensey sobre Aslan, o verdadeiro rei de Nárnia. Eles também falam sobre uma visão do futuro que prevê o fim do reinado cruel da feiticeira branca, quando o trono em Cair Parável for ocupado por 2 filhos e 2 filhas, implicando que os 4 Pevenses trarão Nárnia de volta à vida com a ajuda de Aslan. Recusando-se a acreditar que poderiam ter algo a ver com isso, Peter e Susan decidem ir embora. É então que notam a ausência de Edmund. Sozinho, ele pretende chegar ao castelo da feiticeira branca, que também é para onde os irmãos se dirigem, acompanhados pelo Sr. Castor. Ele os impede de invadir o local, dizendo que Edmund era apenas uma isca para pegar todos eles para que a visão não se tornasse realidade. Quando ele insiste que apenas Aslan pode ajudar a salvar Edmund, isso é tudo o que é preciso para Peter concordar com o plano. Enquanto isso, Edmund entra em um pátio cheio de estátuas de pedra de vários animais e seres. Enquanto caminha em direção à sala do trono, um lobo o para e pergunta para onde ele está indo. Edmund diz à fera que foi convidado e com isso é escoltado para a sala do trono. Não há ninguém lá no momento, então Edmund decide sentar no trono bem quando a feiticeira branca entra. Começando a conversa suavemente, ela de repente começa a gritar ao perguntar pelos irmãos de Edmund também. Assustado com a raiva dela, ele deixa escapar que eles estão com os castores. Ela se acalma novamente e aprisiona seu convidado enquanto diz aos seus lobos para irem buscar os irmãos dele. Em minutos, os lobos cercam a casa dos castores com as crianças dentro. Depois que a senhora Castor empacotou alguma comida para a próxima jornada pela floresta, os lobos conseguiram forçar a entrada. Encontrando a casa vazia, percebem que todos escaparam pelos túneis abaixo. Seguindo a liderança do Sr. Castor, todos saem do túnel e bloqueiam a saída, apenas para descobrir que seu amigo e sua família foram todos transformados em pedra pela feiticeira branca. Com a ajuda de outro amigo, o Sr. Raposa, eles conseguem apontar os lobos na direção errada, mas isso custou a ele usar a si mesmo como isca, felizmente o suficiente para ainda estar vivo. O grupo se despede e o Sr. Raposa os informa que Aslan pediu para ele reunir todas as tropas possíveis. Insistindo que não pretendem lutar uma guerra em Nárnia, Peter diz ao Sr. Raposa e aos castores que eles só precisam pegar Edmund de volta. Enquanto isso, aprisionado nas masmorras, Edmund é forçado a comer comidas ruins, mas descobre que é companheiro de cela do Sr. Tumnus. Enquanto se conhecem, a feiticeira branca aparece e informa a Edmund que seus lobos não conseguiram encontrar seus irmãos. Como ele agora era inútil para ela, ela ameaça acabar com sua vida, até que ele menciona os castores falando sobre Aslan. No entanto, quando ela percebe que ele não sabe mais nada sobre a localização ou o plano, ela ordena que o Sr. Tumnus seja libertado da masmorra e levado para cima. Mas antes disso, ela diz a ele que foi Edmund quem o delatou e o fez ser pego. Em outro lugar na floresta, Peter, Susan e Lucy acompanham o senhor e a senhora Castor, enquanto eles os levam até Aslan. Enquanto isso,
isso, Edmund vê o Senhor Tumnus transformado em pedra no pátio antes que a feiticeira branca ordene que ele se junte a ela em seu trenó para encontrar sua família. Enquanto eles caminham lentamente pela terra congelada, de repente avistam alguém em um trenó seguindo-os. Pensando ser a feiticeira branca, eles se escondem, mas acaba sendo apenas um velho. Acontece que com a chegada deles em Nárnia, os pevenses trouxeram um bom e velho amigo com eles. Distribuindo alguns presentes que trouxe, ele presenteia Lucy com o suco de uma flor de fogo com propriedades curativas e uma pequena adaga. Susan ganha um arco com uma aljava de flechas e uma trompa mágica para pedir ajuda. E Peter recebe uma espada e um escudo. Reconhecendo Aslan e desejando o bem, ele segue seu caminho. No entanto, Peter percebe que o fim do inverno implica que eles não encontrarão mais gelo em seu caminho através do rio como esperavam. Mas com os lobos e a feiticeira branca em seu encalço, eles não parecem ter muito tempo para pensar em outras opções. Atravessando o rio que derrete rapidamente, o grupo é subitamente cercado por lobos de ambos os lados. Quando Lucy vê a cachoeira prestes a ceder e explodir com cacos de gelo, Peter crava sua espada em uma placa de gelo no rio, enquanto a parede se quebra completamente. Isso permite que sua família se segure em Peter e sua espada descendo a correnteza do rio. Isso leva todos à segurança. Mais adiante na floresta, os pevenses e os castores dirigem-se ao acampamento de Aslan. Enquanto isso, a feiticeira branca é apresentada a um senhor raposa capturado, que se dirige respeitosamente a Edmund. Na tentativa de salvar sua vida, o garoto informa a feiticeira branca que Aslan está formando um exército na mesa de pedra. No entanto, ela transforma o senhor raposa em pedra de qualquer maneira e, em seguida, ordena que os lobos reúnam um exército próprio. Chegando ao enorme acampamento de Aslan, os Pevensies são imediatamente reconhecidos como realeza. Todos lá caminham com seus convidados pelo acampamento até chegarem a uma tenda. Peter se apresenta e quer falar com o rei. Com isso, Aslan, um leão enorme, sai da tenda e cumprimenta seus visitantes. Ele percebe que um dos humanos está faltando e uma vez que Peter explica que ele foi capturado pela feiticeira branca, o senhor castor alerta Aslan sobre a traição de Edmund. Oreios fica enfurecido, mas é instruído a se acalmar. O rei então fala em particular com Peter, garantindo que fará tudo o que puder para ajudar Edmund. Quando Peter parece inseguro sobre seu papel em Nárnia, ele é informado de que seu destino é ser o grande rei e ocupar o trono em Cair Paravel. Ouvindo a trompa de Susan sendo tocada naquele momento, ele corre para ajudar e percebe que os lobos chegaram ao acampamento. Com Oreios prendendo um deles, Peter é deixado para lidar com o outro. De repente, colocado em um teste de inteligência, ele acaba com o lobo com sua espada. Aslan então solta o lobo que segurou e envia alguns soldados centauros e faunos para segui-lo e encontrar Edmund. Impressionado com a vontade de Peter de lutar pela segurança de sua família, Aslan o premia com a cavalaria de Nárnia. Mais tarde naquela noite, o exército da feiticeira branca se prepara para a batalha e faz um plano de ataque. O lobo de antes corre para a base com as tropas de Aslan seguindo-o e encontrando Edmund. Quando a feiticeira branca vê o que aconteceu, descobre que seu prisioneiro foi libertado. Na manhã seguinte, Peter acorda e vê Aslan falando com Edmund. Seus outros dois irmãos também vêm até que finalmente ele se junta à família e pede desculpas pelo que fez. Todos o perdoam e a família está finalmente reunida de novo. Durante uma refeição, Peter discute ficar para trás para ajudar Nárnia sozinho, quando Edmund insiste que todos precisam se juntar a Aslan para derrotar a feiticeira branca. Após essa decisão, as meninas saem para praticar tiro, enquanto os meninos começam o treinamento de luta com espadas. Eles são interrompidos logo depois pela notícia da chegada da feiticeira branca. Quando os meninos vão para o acampamento, vem ela sendo carregada por suas tropas. Ela se aproxima do rei e reivindica o traidor Edmund de acordo com as leis de Nárnia, que dizem que todo traidor pertence a ela. Mesmo depois que Peter saca sua espada, a feiticeira afirma que toda Nárnia perecerá em fogo e água
a menos que ela mate Edmund na mesa de pedra, conforme suas tradições. Aslan então pede para falar com a bruxa em particular. Após a discussão, Aslan anuncia que ganhou Edmund de volta e todos se alegram. No entanto, Lucy vê Aslan parecendo triste por causa do que quer que ele tenha tido que prometer à feiticeira branca em troca. Mais tarde naquela noite, Lucy e Susan veem Aslan saindo pelo acampamento e decidem segui-lo. No entanto, ele percebe isso e permite que elas o acompanhem pela floresta. Ele diz a elas que precisam confiar nele e se despede, continuando sozinho. As meninas o seguem secretamente e, de uma distância segura, testemunham Aslan se aproximar da feiticeira branca na mesa de pedra. Caminhando pelo exército, eles riem e zombam dele com a intenção de envergonhá-lo. A feiticeira branca o faz ser jogado no chão. Enquanto as meninas assistem, Aslan é amarrado e tosado. A feiticeira branca então o informa que oferecer sua vida em troca da de Edmund é inútil, já que ela pretende atacar Nárnia na manhã seguinte. Em meio à celebração, a feiticeira branca mata Aslan antes de anunciar que entrará em batalha com Nárnia. Depois que todos saem, um tempo depois, Susan e Lucy, angustiadas, se aproximam de Aslan. Elas se livram das amarras que o prendem e então enviam a mensagem da morte de Aslan e do exército da feiticeira branca, que se aproxima para Peter e Edmund através das árvores. Sem outra opção a não ser liderar as tropas narnianas na batalha, Peter assume seu papel destinado. No campo de batalha, milhares de soldados estão prontos para dar suas vidas por Nárnia. Um batedor diz a Peter que eles estão em menor número em comparação ao exército da feiticeira branca, mas números nem sempre vencem batalhas. Com isso em mente, as tropas inimigas se aproximam, ambos os exércitos provocam um ao outro, e com isso a batalha começa. Enquanto o exército da feiticeira branca avança, o exército de Peter lança um ataque aéreo e joga pedras e rochas nas tropas. Eles são abatidos do céu e agora começa o ataque terrestre liderado pelo próprio Peter com uma formação em flecha. Os dois exércitos colidem e o número de mortos começa. Enquanto isso, de volta à mesa de pedra, Susan e Lucy vão embora. No entanto, ficam chocadas quando a mesa racha atrás delas. Aslan não está em lugar nenhum quando de repente aparece do nada. As meninas o abraçam e ele explica que quando uma vítima disposta que não cometeu traição é morta no lugar de um traidor, a mesa racha e a morte é revertida. Ele diz às meninas que elas têm uma nova missão. De volta ao campo de batalha, Peter e a feiticeira branca se veem enquanto uma fênix incendeia o meio da batalha. A bruxa remove o fogo, no entanto, e Peter diz ao seu exército para recuar para uma área fechada. Os arqueiros se juntam à batalha, mas ele é derrubado de seu cavalo. Oreios vê isso e decide atacar de frente todo o exército inimigo e matar quem puder. Ele vai diretamente para a feiticeira branca e tenta esfaqueá-la, mas ela o vence. Lucy e Susan, entretanto, vão ressuscitar seus amigos transformados em pedra. O Sr. Tumnus é um dos primeiros a ser trazido de volta à vida. Aslan então une quem pode e vai ajudar Peter a vencer a batalha. A feiticeira branca suja as mãos e se junta à luta. Percebendo sua posição desvantajosa, Peter pede a Edmund que vá para casa com as meninas. Edmund então vê a feiticeira transformar tudo ao seu redor em pedra e se aproximar de seu irmão. Edmund desafia as ordens de Peter e vai enfrentá-la. Fazendo o que pode, ele quebra uma das espadas da bruxa, mas é esfaqueado ao cair. Peter vê isso e decide enfrentar a bruxa, mas mesmo com sua raiva, ele não tem chance, lutando o melhor que pode até o fim. O rugido de Aslan para a bruxa em seu caminho. Com as centenas de lutadores extras, eles se juntam ao meio da batalha, enquanto Peter é derrubado e imobilizado. Aslan pula e o salva. A feiticeira branca é finalmente morta e com sua morte Aslan declara o fim da batalha. Quando seu servo anão tenta atacar Edmund ferido, Susan atira uma flecha para derrubá-lo. Lucy então usa sua poção de cura para curá-lo e Peter o repreende por desobedecê-lo. Enquanto Aslan ressuscita suas tropas que foram transformadas em pedra, Lucy percorre o campo de batalha com sua poção de cura para ajudar os feridos. Após
uma batalha vitoriosa cair, Paravel é restaurado à sua antiga glória ao ganhar seus 4 reis e rainhas. Os irmãos Pevensie aceitam suas coroas e após a coroação, Aslan parte, o que entristece profundamente Lucy. O Senhor Tamnos a conforta, garantindo que ele voltará quando Nárnia precisar de sua ajuda. 15 anos se passam enquanto Nárnia floresce sob seus governantes e, em um belo dia, os Pevensies adultos perseguem um cervo branco pela floresta. Quando se deparam com um poste de luz solitário, Lucy o reconhece e leva os outros para o guarda-roupa que começou tudo. Passando pelos casacos, eles retornam à mansão do professor Kirk como as crianças que eram quando partiram, pois quase nenhum tempo passou durante sua estadia em Nárnia. Quando Lucy visita o guarda-roupa mais uma vez naquela noite, ela se assusta ao encontrar o professor Kirk lá. Ele a informa que já tentou voltar para Nárnia e não teve sucesso. No entanto, ele também garante a ela que eles poderão voltar quando menos esperarem, terminando assim as Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, filme de fantasia e aventura de 2005. E eu espero você no próximo vídeo.